1996, onde a cidade estava começando a ser urbanizada, entendeu? Não havia asfalto aqui na orla, não havia os quiosques também, e lá no centro da cidade também estava se reorganizando a cidade. Aquela divisão de pista, de mão contra mão, estava sendo construída. Então a gente acompanhou pouco a pouco tudo aqui, inclusive a construção do Pira aqui no Costa Azul. Verdade, porque eu fui diferente. Eu já estive aqui já em 78, porque 77, 78, que eu trabalhava na Embrafilme, a empresa brasileira de cinema, que hoje é Ancine, né? E naquela época do nosso mapa falava que tinham 12 cinemas aqui. Quando nós chegamos aqui com a equipe de colegas que trabalhavam junto comigo, nós descobrimos que aqui não tinha cinema nenhum, e aqui era Casimiro de Abreu na época, né? Aí nós tivemos que voltar, ligamos para a nossa chefia, que é uma dificuldade tremenda naquela época de telefone, né? Nós falamos com a chefia, nós retornamos para o Rio de Janeiro. Mas depois eu vim algumas vezes passear, mas não assim, para ficar em Rio das Ostras. Mas quando foi em 96, uma amiga dela que mora aqui, nós vimos a casa dessa amiga dela e não encontramos a amiga dela. A resultado, acabamos entrando na pousada Belmari, que eu costumo dizer que essa aqui é a pioneira por ser hotel de frente à praia, né? E depois a pousada do Wagner e a Belmari. E ali nós fomos ficando, até surgir, como ela acabou de falar, o crescimento da cidade. Os prefeitos começaram a fazer calçamento das ruas, que as ruas não eram calçadas. Assistir o crescimento do PIA, ou seja, como foi feito esse PIA da primeira pedrinha, a finalização do PIA. Foram 3.500 metros dentro do mar. Foi uma coisa interessante. E a governadora, na época, que inaugurar o PIA, o prefeito era o Carlos Augusto. Por que eu sei que era o Carlos Augusto? Porque nós estávamos na pousada Belmari. Saiu eu e minha esposa, a dona da pousada, que daqui a pouco está aqui, com a mãezinha dela. E o Carlos Augusto vinha passando, lá nos encontramos e foi todo mundo junto. Aí quando nós chegamos no PIA, vimos um helicóptero com a governadora, como não tinha ninguém, a governadora foi embora. Aí, ou seja, inaugurou sem ninguém, e de lá para cá. Aí começaram a novidade, né, do Festival do Jazz, mas as ruas ainda não eram calçadas, é uma dificuldade muito grande. Aí calçaram as ruas, eu falei, mas tem alguma coisa errada. Esburacaram tudinho. Por que esburacaram? Para colocar água e esgoto. Hoje você encontra em muitas casas, você vê o hidrômetro lá de fora, né? Eu acho isso mais do que justo. E a famosa Lagoa da Coca-Cola, que lá também já estava tudo urbanizado, direitinho, isso aqui não era... A semana passada... Terminou aqui agora. Se vocês viessem aqui o mês passado, nós estávamos aqui. Você ia verificar que isso aqui não era calçado. Não era. E lá, a Lagoa da Coca-Cola. Aí tiraram o nome de Lagoa da Coca-Cola e colocaram hoje o nome de Lagoa da Iriri. Do Iriri, né? Aí nós vimos a construção de tudo isso, essas reformas todas, né? E o Festival dos 10, os outros primeiros foram na praia. E depois começou no centro de convenções. Tivemos o privilégio de conhecer muita gente, nacionais e internacionais, que passaram por aquele palco, né? E teve uma época que eles emborracharam o chão, esperando uma borracha mesmo. Ficou muito gostoso de você transitar, porque nós voltamos o pé na lama, e os carros, as carretas higiênicas para se ver os banheiros químicos, né? Então uma coisa maravilhosa. E as pessoas vêm para cá, pessoas de todo lugar, também na Praça da muito grande. A gastronomia da cidade, tive aqui vários festivais de gastronomia. Nós temos aqui uma pioneira na cidade também, que tem um bar aqui na Governador Vera Silveira, é o bar do Bruno. A mãe dele é baiana, né? Vocês passaram lá, não passaram? Então todo aquele quarteirão era da mãe do Bruno, que é a baiana. A baiana do Acarajé. Ela é conhecida aqui em Rio das Ostras, nossa amiga, né? Uma baiana do Acarajé. E o Bruno é o filho dela, ele ficou ali com aquele comércio dela, ela vendeu quase tudo, que o Pipe, o paizinho dele, faleceu. E ela também, todos os festivais de jazz tinham o quiosque da baiana, então se fazia fila para comer o acarajé da baiana. E aqui teve alguns festivais pelo qual ela teve o privilégio de ser campeã, entre vários mestres da gastronomia, até o Celidônio, que era da Globo na época, e ela venceu todo mundo. Depois ela passou a ser o concurso. Ela entrava como convidada, acabou ganhando também um prêmio, porque ela fez um acarajé brincando, acabou dando resultado. E aqui tem outras praias, como a Praia da Joana. São 14 praias. São 14 praias lindas e maravilhosas, né? Aqui no estado
no final da Orla, na Praia da Baleia, nós temos o Mar do Norte, que eu gosto muito, mas o turismo aqui é muito gostoso. A gente percebeu que vieram pessoas de muito longe, eu não sei nem de alguns países como também. é que eles tiveram conhecimento, porque você vê que esse festival ele não é muito divulgado. Talvez por medo de a cidade não ter uma infraestrutura suficiente né? de absorver tanta gente. Eu acho que é por isso que não tem muita divulgação na mídia. E aqui é a rota do jazz mundial, né? Ele está no circuito entre os 10 melhores festivais de jazz. Mas eu tenho até uma observação nesse sentido, que às vezes conversando com os colegas, uns que moram aqui e outras pessoas que gostam de falar em Rio das Ostras, mas teve um garoto, eu sou o seu primeiro nome dele e você vai lembrar esse fato, vocês duas. Esse garoto, o programa da Rede Globo, do Luciano Huck, ele tinha aquele programa Soletrando, se lembram, aos sábados? E quase, não sei se foi 5.000 alunos na disputa desse torneio. E no final ficaram 2 alunos. Um gaúcho, pelo qual de direito participar, porque a mãe dele é professora pública e o paizinho dele também. E o Wallace, o nome dele, aluno de Rio das Ostras. Resultado, foi uma disputa ferrenha, muito bonita, e todo mundo falava Rio das Ostras, Rio das Ostras, Rio das Ostras, Rio das... Quer dizer, praticamente, vamos dizer assim, quase uns 2 meses ou mais, a Rede Globo ficou batendo. E ele era de escola pública. Escola pública, ficou batendo dentro dessa tecla. Foi uma coisa, eu achei, na minha opinião, também deu uma levantada. Eu tive o privilégio de conhecer, eu fiz questão, nós somos educadores, de parar de conversar com ele, com a mãezinha dele, muito alegre na época, né? E ele foi o vice-campeão do concurso, né? E todo mundo queria conhecer o Wallace. E quando começou o calçamento e tal, direitinho, a infraestrutura ficou pronta, começaram as pessoas participar dos festivais de gastronomia, fizeram aqui outros restaurantes, né? Foram crescendo. Aqui a Roberto Silveiro cresceu demais. Não tinha aquela gastronomia toda que tem ali naquela rua, não tinha nada. E aquela rua ali, Governador Roberto Silveira, é homenagem ao governador, né? E o filho dele foi prefeito de Niterói. Tivemos músicos importantes como o Al Jarreau, que nós assistimos acabou aqui, falecendo. Antes dele falecer, 2 vezes com o Al Jarreau. E teve um outro cantor que eu não lembro muitos o nome, deles, que né? também faleceu. Que eu achei bonito também no palco, que aí eu me aproximei, ele foi super gentil comigo, o Al Jarreau, tirei foto com ele, que o filho dele cantava com ele, né? O filho dele tem uma voz lindíssima, mas infelizmente, como fala assim, não emplacou, né? E ele deu um show de simpatia, de educação, mas um músico super importante. Agora também o que chamou a atenção, estou colocando alguns fatos para que vocês possam entender. Teve uma vez, um dos festivais, em que colocaram aqui emborrachamento no chão e não sei o que, você pisava dessa altura, ficou tipo um quebra-cabeça, mas ficou lindo. Aqueles 2 carretas, banheiros químicos, né? Ficou muito bonito. E nós sentamos, muito frio, né? E quem estava para nos prestigiar com a primeira música, independente da Orquestra Guarulhos. Fora os nossos, né? A Orquestra Guarulhos são os alunos das escolas públicas que inicia o festival. Fazia a abertura do festival. Que é uma coisa linda. Orquestra de alunos da escola de música, escola municipal. Coisa mais linda do mundo, daqui. mas muito bonita. Sempre fazia a abertura do festival. Mas o que me chamou a atenção mesmo, que acho que você vai, não sei se você vai concordar comigo, foi a beleza daqueles músicos que estavam do outro lado. Todos apreensivos, sim, eu tenho certeza, porque eu tenho irmão, militares, policiais, civis, militares. Foi a orquestra da Polícia Militar. Todos eles fardados e no meio tinha militares do Exército, tinha do Corpo de Bombeiro, todos fardados, elegantérrimos. Menina, quando eles começaram a tocar, não perdem para ninguém. Coisa mais linda do mundo. Tava um silêncio total. Quando eles começaram, levantou a plateia. O festival estava lotadíssimo, tinha muita gente. Eles deram show, foram 1h40 de coisas lindas, tocaram todas as músicas nacionais e internacionais que você possa. E depois, vários deles deram show individual. Esse menino do Exército, então, nossa mãe do céu. Ele deu um show, todos eles, né? Agora, e artistas locais aqui? Olha, o Léo Gandman. Os locais. A apresentação local geralmente era lá no centro, naquela São Pedro, lá naquela acústica, e na Lagoa do Iriri. Que é aqui. E também às 5 horas da tarde. Era aqui em Costa Azul, lá no final, né? Agora não tem mais o palco lá.
E atrações nacionais, nós tivemos aqueles grandes músicos como o Léo Gandman. O Gandman deu um show. Grande show de sax, trompetes. Nossa Senhora, que sonoridades. Eu adoro o Léo Gandman. E tem um outro também que é de trompete também, brasileiro, que são amigos. E, inclusive, eles vinham até o meio do público, criar uma passarela para o músico descer, com isolamento, é claro. O músico vinha tocando pelo meio. Olha, mas era de arrepiar. O que beleza aqui também, você tinha encontro da juventude, né, do adolescente, E fugiu com o nome o agora, adulto vou e lembrar. os idosos, né? Porque nós somos idosos, eu estou com 71, então a gente, essa beleza desse encontro dos jovens sentar perto da gente, com devido respeito, eles cantarem e tal, se empolgaram, mas tudo E dentro do tinham muitos. limite. Olha, é tudo tão ordeiro. O festival aqui, eu acho uma organização. É tudo tão ordeiro, não tem confusão. A gente nunca viu, nesses anos todos, nada assim de registro. Anormal, né? Entendeu? De fora do padrão. Porque lá aqui na Arena Central, o prefeito ele não colocaram tinha uma ainda área para os essa idosos e deficiente. Eu tenho um problema físico, eu não posso ficar muito tempo Nós em pé. fomos de uma época que não tinha nem as cadeiras. A gente levava cadeira de praia. De praia. Lá pra praia pra ele poder ver as colocou esse coisas. espaço, né, reservado para as pessoas idosas e deficientes. Agora tem praça, tem uma infraestrutura boa, tem praça de alimentação, tem Eu essas vi que coisas. tinha um lado ali da Concha que tinha cadeiras para o pessoal sentar. Isso. Agora é assim. E também eles fecharam as ruas, né, para que as pessoas possam transitar, né? E uma coisa legal. Mas o que eu achei interessante também, não sei se você observou, na rua eles colocavam um telão. Que as pessoas que não querem entrar para aquele tumulto, né? Porque era tanta gente, tanta gente. Aí ficava bebendo a sua cervejinha ali e vendo os telões. Como é que Cada foi? ano que passava atraía mais gente. Mais gente. Porque um vai chamando o outro. Independente da classe social. Porque nós temos amigos nossos, professores, médicos, engenheiros, são Agora, meus amigos que vinham para cá, os João, eu vou te prefeitos encontrar lá. anteriores a esse, eu acho que era uma organização era diferente, entendeu? E esses últimos anos, bom, esses 2 últimos anos nem houve, né, o festival. Mas agora já está mais assim, não sei se é por questão de patrocínio, se mudou o patrocínio. Então o festival não está com tanto glamour como era nos anos anteriores. Mas Mas vocês chama- acham que o festival trouxe, ajudou no desenvolvimento da cidade? Sim, muito, claro. muito, Tudo aquilo muito. que é ordeiro, que se faz com carinho, com amor, com Os 2 responsabilidade. últimos prefeitos né? deram muita ênfase a Muito esse sério, muito festival. gostoso. Aqui é uma maravilha. Era um evento importantíssimo para essa cidade. Por exemplo, você está vendo hoje aqui as ruas sendo calçadas, as famílias transitando, vocês vindo aqui e tal, porque as pessoas que estavam presentes ficavam assim assustadas, será que vai ter viu? Mas não, era tudo pacífico. Eu também dei uma entrevista para a Rede Bandeirante e depois para a Rede Record falando do festival em 2010. Eu estava na outra pousada, que é a pousada Belmari, que também é muito bonita e muito acolhedora também. E pelo qual os meninos ficaram sentados, conversamos, a mesma coisa que estamos falando aqui, só que vocês pegaram já uma evolução maior, né? E tudo, se tudo aconteceu por um acaso, como aconteceu com a gente, não foi? Uma coisa muito legal. E é um carinho muito grande de você vir para cá com a família, ou a pessoa venha sozinha, do jeito, é um direito das pessoas de ir e vir. E você chega num lugar desse, você encontra isso, essa beleza. Esse lugar maravilhoso pelo qual te dá carinho de você comentar com outras pessoas. Nós viajamos a alguns países, também podemos curtir esse calor humano, né? Eu estive em Cancún, né? Nós estivemos no México, em Cancún 2 vezes, e passeamos lá por tudo quanto é lugar, visitamos tudo, e fomos muito bem recebidos pelas pessoas que nos cumprimentavam, entendeu? É brasileiro e tal, mas eu os tratava com carinho. Em 2018, na Copa do Mundo, eu estava lá. E eu era o único brasileiro e ela no grupo de mexicanos, e, sabe, torcendo pelo México. Só que pena que na hora do jogo do Brasil não tem transmissão. Era mês da Copa. Só percebi, Crescimento, entendeu, né? que a cidade estava mais conservada nos 2 últimos prefeitos. Isso eu percebi. Percebi alguma dificuldade, entendeu, na manutenção de certas áreas, principalmente aqui na Orla.
Mas Que agora até me causou assim um impacto, uma certa tristeza de ver. Eu não sei se é porque o governo estava começando. você começa com, até em termos de desculpa, de brincadeira, você começa com um sofá, você tem 2, 3, 4, vai aumentando. Aquele chão já foi modificado para uma empresa que eles contrataram, que colocou tipo um borrachamento para que você pudesse pisar, não estava pisando no chão, chovendo ou não. Os banheiros químicos, eu me lembro muito bem que eram 2 carretas. Funcionava tranquilamente. Policiamento nota 10, a guarda municipal, a polícia militar, o respeito pelas pessoas, em você estar sozinho ou estar acompanhado, isso não importa, a vida é sua. As pessoas respeitarem esse momento, porque eu tenho uma dificuldade de locomoção, né, que eu sofri um acidente, eu fiquei muitos anos no hospital, então eu não posso ficar no meio do tumulto, eu ficava sempre afastado com a esposa, mas às vezes estava em pé, um jovem levantava, dava cadeira, eu agradecia, mas assim, esse carinho, esse calor humano, eu encontro isso desde o primeiro dia que eu entrei em Rio das Ostras, já como município, em 95. Desde a primeira vez que pisamos aqui, a recepção foi aberta, como se a gente ficava lá na Belmar, conhecesse. A gente ficava aqui também, porque eu gosto das irmãs. E esse calor, essa coisa, muitos se falavam sobre isso, mas na realidade, a pioneira em hotel, assim, vamos colocar em frente ao mar, mas o que eu costumo brincar é a Irmã Maria. Que a gente senta aqui às vezes para comer alguma coisa, tem o som sempre de jazz blues, tem um bom gosto, um toca de musical, tudo. Louis Armstrong, Sarah Vaughan, toca tudo que eu gosto, né? Porque eu sou apaixonada por jazz. E uma coisa interessante, como eu trabalhei em cinema há muitos anos, a gente diz assim, pô, trabalhou em cinema? Sim, eu trabalhei na Embrafilme. O que é Embrafilme? Empresa Brasileira de Cinema. Hoje é Ancine, era a antiga INC, Instituto Nacional de Cinema. Presidente Alcírio Teixeira de Mello. Tem que contar a história verdadeira. Era na rua Maria que veio, aquele prédio de esquina, do outro lado era o Bradesco e do lado a Casa da Moeda. Eu trabalhava ali anos. Tive o privilégio de viajar pelo Brasil, né, e alguns países também, porque nós íamos com o festival. Roberto Farias, irmão do Reginaldo Farias, foi do nosso presidente, que é uma coisa maravilhosa. Quando eu entro ali, eu vejo no mundo do cinema. Eu acho que, somando aqui nós 4 da cidade, eu entrei em cinema mais do que vocês, porque eu entrava no cinema todos os dias. Era 5, 6 cinemas de fiscalizar. E a minha função eu era fiscal auditor, né? Então eu tinha que conhecer o cinema nacional, que naquela época eram quase 20 mil cinemas. Hoje você tem um número reduzido mesmo, e cinema mais no shopping, né? Mas essa beleza aqui dessa continuidade.